Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Vamos falar hoje sobre Itaúsa, a holding do grupo Itaú. É aquele patinho feio, né? Empresa com fundamentos maravilhosos e que o mercado não compra, que o preço não descola e etc. A gente sempre faz uma análise da Itaúsa, parece ser uma empresa bastante resiliente, com resultados fantásticos, mas o nosso objetivo aqui do canal é sempre levar a matemática em consideração, tentar trazer um pouquinho da inteligência financeira para as análises, encontrar alguma correlação de números com o futuro da empresa. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui, utilizando obviamente a ferramenta Syntax, que é a ferramenta que eu desenvolvo há mais de 5 anos e que ela está disponível caso você tenha interesse. Basta entrar em contato no link aqui embaixo para você conhecer os planos para utilizar essa ferramenta para você fazer a sua própria análise. Então vamos nessa? Então vamos lá. Syntax já está aqui, vamos entrar na ferramenta. Estamos utilizando o nosso cliente de teste, o Chamorro. Então vamos procurar a empresa. Ações, procurar, vamos colocar Itaúsa. Itaúsa, encontramos a 3 e a 4. A 4 a gente não monitora, a gente só monitora a 3. Pausa, se tu não sabe a diferença entre uma empresa com ação ordinária, número 3, e uma empresa com ação preferencial, que é o número 4, recomendo você voltar lá na primeira aula do curso de investimentos e analisar e se perguntar por que eu estou comprando uma empresa número 4 se eu sou investidor de longo prazo, por que eu estou comprando uma preferencial. Então, muito cuidado se você tem ação número 4 na sua carteira. O acionista, o investidor de longo prazo, é aquele cara que somente compra as ordinárias. Nós compramos as mesmas ações que os donos da empresa compram. Nós compramos as mesmas ações que os estrangeiros compram. Eu não tenho a menor ideia quem compra número 4 se for um investidor de longo prazo. Investidor de longo prazo. Porém, agora, se for um especulador, aí tudo bem. Que é completamente fora da minha praia. Eu não especulo, não gosto de arriscar dinheiro, vou só na boa e ainda assim tomo cada chapéu. Então vamos voltando lá. Por isso que a gente vai analisar a Itaúsa número 3. É uma empresa do segmento financeiro. É uma ação. É uma holding pura de capital aberto, é responsável por todas as decisões financeiras e estratégias do conglomerado que abarca 10 empresas. As principais companhias são da Itaúsa, a Itaú, o Banco Itaú, o Itaú BBA, Duratex, Alpargatas, NTS e Itautec, tá bom? Então vamos direto aqui, para a gente fazer um vídeo um pouquinho mais rápido hoje. Então margem 115, lógico, né? A empresa não tem praticamente receita nenhuma, mas tem muito mais lucro porque ela faz a consolidação de resultados. Então, antes de você sair investindo numa hold, procure saber onde você está colocando o dinheiro e como é que a empresa faz dinheiro. Porque falar, olha que margem maravilhosa, isso aqui é impossível, tá, gente? Você receber mais dinheiro do que você gastou para produzir seu bem. Isso é pouquíssimo provável de acontecer fora de uma hold. Mas tem aí a holding, receita, beleza. Dividend yield até que tá bacana. Ok, vamos direto aqui para os gráficos. Não gosto de falar de preço, porque não é minha praia. Preço eu deixo para o especulador falar. E não é o foco do canal. Aqui a gente gosta de analisar a empresa e os resultados financeiros / matemáticos. Vamos dar uma olhadinha aqui. A evolução da receita. A gente tinha uma empresa com uma receita praticamente estável. Depois da Covid deu um up e estabeleceu e praticamente a empresa dobrou de tamanho, tá, gente? Pelo menos na parte de receita. Olha, a gente está falando daquela empresa que vendia 1 bilhão e agora está vendendo 2 bilhões num período razoavelmente curto de tempo, tá? Estamos falando aí de 7 anos. Então, bem bacana o que aconteceu aqui. Seria interessante os especialistas da empresa analisar por que ela cresceu tanto, né? Será que foi Itaú? Será que foi o Alpargatas? Será que foi a Duratex? Eu não sei. Eu só sei que cresceu pra caramba depois do Covid. Beleza? Isso aqui é uma análise trimestral e análise anual a gente vê basicamente aquilo que eu falei, uma estabilidade na receita e depois uma boa subida. E agora a gente deve ficar aqui no patamar de 8 bilhões, porque a gente tem o resultado até o Q3, está faltando o Q4 ainda. Então tem chance de bater de novo 8 bilhões, ficar no patamar lá em cima. Muito bom. Lucro, que é o que interessa no final do dia, a gente tinha aí um lucro por volta de 2,3, 2 ponto alguma coisa, que é um lucro gigantesco versus a receita da empresa, né? Porque ela só consolida resultado do conglomerado, mas ainda assim um lucro muito alto, muito forte de 2 bilhões, uma paulada na Covid e uma recuperação aqui fantástica, muito boa, esse lucro aumentando aqui no trimestre, tá? Ou seja, dá para a gente ver claramente que temos aí uma empresa que tinha um resultado para cá e tem uma empresa com resultado crescente depois do Covid
Isso é muito legal para quem é um investidor da empresa. Anualmente, vamos ver se a gente consegue ver isso também. Uma empresa lucrava 8, 8, 8, 9, 10, caiu na Covid, foi para 13. E se no quarto foi 3 bi, vamos fazer as contas aqui. Se ela lucrou 3 bi, colocar mais 3 bi, que deve de novo ficar ali no patamar de 13 bi de novo, se mostrando então uma empresa que tem aí um crescimento interessante, contínuo, constante, que é o jeito que a gente gosta, né? Sem grandes solavancos. A margem por quartil, isso aqui é bem difícil analisar em holding, margem 240%, 250%, 200%, esquece. Não dá para analisar a margem numa empresa de holding, que ela tem meia dúzia de funcionários lá para juntar o relatório financeiro das empresas, por isso que isso aqui é desse jeito. Aqui com certeza é somatório da dívida de todas as empresas, ao mesmo tempo que a empresa cresceu pra caramba neste período, a dívida dela, uau, saiu de uma empresa que praticamente não tinha dívida, por volta de 600 milhões de reais de dívida, partiu para uma empresa com 7 bilhões de dívidas, o que pode ser preocupante. Tá? Apesar que tem um Banco Itaú por trás, deve ter bem mais do que isso em caixa. Mas é algo que, se não tivesse crescido em conjunto com o fundamento, com certeza dava para falar que a empresa teve um crescimento espetacular sem se endividar. Aqui teve um crescimento, mas com certeza se endividou do mesmo jeito. E aqui, muito importante, você que quer investir na Itaúsa, investigar por que ela se endividou tanto nesse período, hein? Beleza? Não deixe de estudar isso se você quiser investir na Itaúsa. Vamos lá? Análise de PL. Perdão. Estamos aqui com PL de 5, que é um PL bem bom, tá? Um PL bem baixo. Gosto de empresas de PL baixo, acho que tem uma margem de segurança bem boa aqui. A gente olha nesse gráfico, vamos ver o outro gráfico que é basicamente a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. A gente teve aí um PL na época da Dilma na casa de 5, depois a gente navegou todo o otimismo, onde a Itaúsa chegou a ser vendida aí por PL por volta de 10. Depois, já no início de 2021, a queda da Bolsa Brasileira, Bolsonaro, Lula e etc. E aí a derrocada, e a gente voltou aqui para 5 de novo. Então a gente fez aí o voo de galinha e voltamos onde a gente estava. E é bastante interessante anotar que aqui o Brasil estava quase quebrando no período da Dilma, e agora a gente volta a ter a Itaúsa com PL de 5. E como é que está a percepção do Brasil? Será que o Brasil aqui também está perigando quebrar? Será que o PT vai acabar com o Brasil? É por isso que essa empresa está tão mal avaliada frente ao que já foi avaliada no futuro. O que mudou na empresa aqui, né? Então é engraçado que a gente olha que nesse período aqui a empresa estava constante e aqui teve o crescimento. E depois o preço dela começou a cair, porém o crescimento dela continuou. Então a gente tem um X aí acontecendo entre crescimento e preço, que pode caracterizar então a baita numa promoção nesse período aqui. Né? Para ela sair de 5 e para 11, vamos ver o que vai acontecer. Então, utilizando a matemática a nosso favor, que o canal é basicamente matemático, a gente pega o desvio padrão 1 para frente e a gente pega um desvio padrão para trás, a gente vai ter então 68,2% dos pontos de PL analisados no gráfico, que vai mostrar a média que o pessoal comprava, vendia na verdade comprava, né? Comprava a Itaúsa. Então a gente chega aqui às seguintes conclusões matemáticas muito interessantes. O PL médio da Itaúsa, no período que a gente analisou, e não teve grandes diferenças na empresa, foi um PL de 8,34. E hoje, pelo PL que ela está de 5, para ela chegar a 8, ela vai subir 47%. O PL inferior dela é por volta de 6, ainda tem um potencial de upside. Obviamente, se eu vier um otimismo e ela ser vendida a 10, a gente tem um potencial de upside de 80%. Uau! A grande pergunta é se o mercado vai voltar a precificar ela por volta de PL de 8 ou de 10. Essa é a grande pergunta. O que eu acho? Não tenho a menor ideia, eu vou deixar você analisar e discutir. Vamos dar uma olhadinha no Compound Annual Growth Rate, que é o crescimento anual da empresa. A receita nos últimos 5 anos cresceu 9%, o lucro cresceu 10%, que é um resultado consistente muito bacana, mais forte nos últimos 3 anos, como é que a gente viu, e crescimento forte no último ano também, uma empresa de razoável crescimento. Então, obviamente, o Sintax, por ser uma ferramenta matemática, ele tem que fazer a conta e falar, olha, pelo que eu estou vendo aqui, tem um potencial altíssimo de crescimento baseado no histórico. Legal? Interessante, né? Muito interessante, Itaúsa. Vamos dar uma olhadinha no preço, só para ver se tem alguma dica aqui para a gente, se existe muita especulação em cima do preço, porque o resultado financeiro da empresa é a barra azul, que é o lucro trimestral. Então, enquanto o lucro estava subindo, que a gente viu aqui, o preço dela, que é a linha verde, também subiu, o que está tudo certo, é isso que a gente quer ver. Aqui aconteceu uma coisa estranha, obviamente tivemos a queda grande na época da Covid, e aí o preço caiu junto, né? Então está tudo bem, o mercado entra em pânico mesmo, o lucro caiu e o preço caiu. Depois o lucro voltou a subir,
a patamares maiores do que estava antes, né? A gente vê claramente aqui no gráfico que ela tinha um resultado de lucro de 2 bilhões por trimestre e ela começou a lucrar aí por volta de 3 bilhões, 3,5, e o preço da empresa ficou no mesmo patamar que estava antes, que é isso que chama atenção, né? Ou seja, acompanha comigo. A empresa era vendida por volta de R$8 na época que ela lucrava 2 bilhões por trimestre. E hoje ela está sendo vendida por volta de R$8, R$9, lucrando 50% a mais. Então, obviamente, esse aqui fica caracterizado um período de certo otimismo com a empresa. E aqui, com certeza, tem alguma coisa errada, porque se o mercado topava pagar 10, 11 reais para uma empresa que lucra 2 bi, por que agora que ela está lucrando 3 até 4 bi, você até derruba o preço dela? Pode ser PT, pode ser eleição e etc. E pode ser uma baita promoção também, né? Se você gostar da empresa. Rodando então o checklist, vamos dar uma olhadinha. O checklist é o checklist da galera fundamentalista, né? Da galera que gosta de surfar ondas longas, que gosta de ficar bastante tempo numa posição e ir curtindo toda a subida dela, sem ficar gastando muito tempo para ficar aí fazendo trade, olhando o preço. Vamos na boa, vamos procurar empresa legal. Então vamos dar uma olhadinha para ver como é que está a Itaúsa, levando em consideração então que o preço do dia da análise é por volta de 8,87, tá bom? Então vamos lá, analisar aqui todos os critérios. Nunca teve prejuízo, show de bola. Tem histórico na bolsa? Tem. É um negócio de futuro, é uma holding, tem banco lá dentro, né? Praticamente o Itaú. Está tentando ser cada vez menos Itaú, mas ainda é muito Itaú lá dentro. PL de 5, super barato, Sintax gostou. Valor intrínseco da ferramenta de análise, né, de Benjamin Graham, a empresa deveria custar 16, está 8, então está ótimo. A margem líquida dela é um foguete, obviamente o Sintax gostou também. A dívida de 7,39 bi não foi legal, porém quando você olha o lucro é 0,49 anos, né? Ou seja, muito pouquinho, ou seja, em nenhum ano você paga um ano de lucro, menos de um ano de lucro você paga a dívida. Então o Sintax pintou de vermelho aqui, mas não tem grandes problemas nisso não. Receita está crescendo 7% ao ano, show de bola. O lucro também está crescendo nos últimos 7 anos. A margem não tem crescido, mas é uma margem absurdamente alta. É incrível, né, gente? Caramba, a Sintax pintou quase tudo de verde, por isso credo. Caixa crescendo, tudo bem. Liquidez sem problemas. É uma empresa tranquila, que não está procurando expandir absurdamente, tudo bem. Não tem receita em dólar, mas é uma empresa, uma hold, né? Então já tem uma diversificação bacana aqui. Não está no mercado novo, né? Tem a empresa número 4, a Itaúsa 4, que eu não sei para que serve. Não é um produto essencial, de tudo que ela faz lá dentro, não tem como holding, acredito que não é um produto essencial. É importante, tem futuro, mas acho que não é essencial. E é uma empresa privada que o Sintax gostou também. Então, pessoal, é muito interessante analisar, porque a ferramenta na matemática deu pouquíssimos tomates para a Itaúsa, tá? E talvez o único calcanhar de Aquiles aqui seja, se você olhar a dívida, tudo bem, mas é muito pouquinho versus o potencial de lucro dela, então a dívida aí praticamente não me assusta absolutamente não, que seria esse daqui. Aqui embaixo, os tomates que ela tomou, não tem receita em dólar, tá tudo bem, no mercado novo a gente não gosta, mas tá tudo bem, então, ou seja, gente, tá? Não teve aí nota 10, né, mas pelo menos passou com sobra, tá, gente? Passou com sobra na parte matemática e financeira do Sintax, tá? Passou com sobra, então interessante, né? Uma holding que consegue juntar tanto dinheiro assim das suas subsidiárias e ainda ter um preço de PL de 5. É bastante interessante, né? Vamos rodar a ferramenta de fluxo de caixa descontado, utilizando aqui as premissas que o Sintax já colocou. Receita crescendo 7, então acho que está ótimo esses números aqui padrão. Conservador não vai crescer nada, no moderado vai crescer 3, no agressivo vai crescer 5, para os próximos 5 e para os próximos 10 anos, então está tudo bem, roda. Quanto deveria custar, filha? Então no fluxo de caixa deveria custar 17, ela está 8, tem um potencial de upside que vocês vão ver aqui bem grande. Então a Itaúsa hoje, custando aí por volta de 8,87, a gente chega a algumas conclusões matemáticas, tá bom? Que pela ferramenta de fluxo de caixa descontado, no moderado ela tem que dobrar de preço, porque ela tem que ir para 17, está 8,8, então a gente viu, e no agressivo tem que subir até mais do que isso. Tá? Então tem um potencial grande de upside aqui, através da ferramenta de fluxo de caixa descontado. Pelo histórico de PL, que é o sentimento do mercado, a vontade que o mercado tem de pagar pela empresa, quanto que ele quer pagar, temos o potencial na mediana de 47% para ela voltar para a mediana de PL dela. Se o mercado for otimista e ir lá para os PLs acima de 10, tem aí quase 80%. Então, legal, também passou.
E pelo valor justo, que é a ferramenta de Benjamin Graham, temos aí um potencial de upside de 85%. Caramba, gente, tudo está falando. A empresa está barata, a empresa está barata, a empresa está barata. Posso recomendar comprar isso? De jeito nenhum, não é a minha função e não é o que eu faço aqui na assessoria. Eu sou somente um professor de educação financeira e eu gosto de ensinar isso aqui para você colocar e para que você se perguntar. E aí? Está valendo a pena comprar a Itaúsa com todas as informações matemáticas à sua disposição? Isso quem tem que responder é você. O que nós temos aqui? Um gráfico do Ibovespa versus a Itaúsa nos últimos 5 anos. É uma função nova do Sintax aqui também. Eu desenvolvi essa aqui no final de 2022. Então dá para ver que o Ibovespa está na linha verde e a Itaúsa está na linha azul. Então dá para ver que existe uma correlação, sim senhor. Porém, essa subida da bolsa pós-Covid, vamos voltar aqui, está mostrando aquilo que a gente viu. A Itaúsa não subiu o seu preço pós-Covid, apesar do resultado dela ter subido. Então será que todo esse tempo aqui que ela está com o preço parado ali entre 9 e 9 alguma coisa, não sai desse preço daí? Pode ser uma mola sendo pressionada e depois, pum, vai explodir lá para cima? Não sei. Mas que teve um gap aqui, teve, né? Um subiu e o outro não. Legal. Vamos ver se temos vídeos no canal da Itaúsa. Sim, fizemos um vídeo da Itaúsa lá em julho de 2022, ou seja, 6 meses atrás, e eu falei a mesma coisa, tem que ser louco para comprar Itaúsa. Então, para a gente fechar o vídeo e falar por que você tem que ser louco para comprar Itaúsa, a gente vem aqui no checklist e vamos ver se a gente acha os calcanhares de Aquiles dessa empresa, que por enquanto matematicamente está passando ilesa, né? Tem uma dívida alta, mas que não me chama muito atenção por causa da quantidade de lucro que ela tem, paga essa dívida rapidamente, não tem grandes problemas, e a gente tem uma empresa que não tem receita em dólar, eu gostaria que ela tivesse, eu gostaria que ela não tivesse ação preferencial para parar com essa especulação maluca. Ela não tem produtos essenciais, uma grande crise, talvez os produtos, o que ela vende, a holding, talvez não sejam tão essenciais assim como eu gostaria. E só, gente, tá? Mas na verdade eu acho que o grande calcanhar de Aquiles que eu acho da empresa está aqui nesse gráfico, que é o gráfico de preços, que eu não gosto de mostrar, mas nesse caso eu vou ter que mostrar, porque aqui, deixa eu montar o gráfico. Aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante. A gente viu um resultado da empresa bombando. A gente vê aqui, tá vendo? De 2020 para 2022, a receita crescendo, a empresa indo muito bem. E você vê isso aqui, o preço praticamente estável, sem crescer nada. E aí vem a grande pergunta, né? Que me deixa muito desconfiado com a Itaúsa. Eu vou até aparecer aqui porque eu quero perguntar isso. Por que a Itaúsa não cresce? Por quê? Uma empresa com todos esses fundamentos, com PL de 5, por que ela não cresce? Por que o mercado chama ela de patinho feio? Será que isso é cilada, Bino? O que tem por trás? Por que o mercado não gosta dela? Por que o mercado não precifica ela como talvez a melhor empresa da bolsa, já que é uma holding super estável, super resiliente? Então, minha grande pergunta e meu grande medo de investir na Itaúsa, eu não invisto na Itaúsa, eu não invisto em empresa nenhuma, tá? Nem adianta me perguntar, porque eu jamais vou contar isso, porque eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a minha cabeça pensa, como é que eu analiso. A empresa está tudo bem, só que o mercado não reconhece isso e não paga por ela o que ela merece. Se você acha que o mercado um dia vai precificar ela pelo preço justo, temos uma baita de uma promoção hoje. Se você acha que o mercado não vai tratar ela desse jeito, porque talvez ela não seja sexy o suficiente, pode ser que o preço de hoje vai ficar durante muitos e muitos anos aí, e qualquer CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic pode performar muito mais do que ela. Se no ano passado a Selic rendeu, o Tesouro LFT rendeu 12, 13% ao ano, e a gente viu ali pelo gráfico que a Itaúsa rendeu 0%, apesar dos dividendos, etc. Não sei. Eu acho isso muito estranho. E aí eu peço para você, colega investidor, que está pensando em comprar Itaúsa ou que tem Itaúsa, escreve aqui nos comentários para me ajudar. O que tem de errado com a empresa? Eu não sei. E com essa bomba, eu termino o vídeo, eu agradeço a sua visita. E se puder dar um like, agradeço demais para ajudar o algoritmo do Google a entender que esse vídeo é bacana para você e para todo mundo. Um grande abraço, tamo junto. Tchau. Esperando desligar ali. Agora vai.